vamos falar de mercado financeiro e de tudo que está influenciando o comportamento do mercado. Tem sido uma semana de muita volatilidade, muita pressão. Ontem o dólar atingiu o maior nível em termos nominais, a maior cotação, a segunda maior cotação, e hoje talvez bata esse recorde, porque agora registra alta de 0,17% e a cotação de venda do comercial em R$ 4,194. E a Bolsa de Valores sobe 0,36%, Bolsa que também está oscilando bastante. Vamos falar sobre isso com o nosso convidado aqui, Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, eu falava de todos os fatores, tem Chile nessa história, tem guerra comercial, a gente está falando de comércio aí do Brasil com China, com os países aí dos BRICS, mas tem a guerra comercial também, idas e vindas, uma preocupação, a América Latina de repente virou um caldeirão de preocupações. Paulo, como é que você avalia o movimento do mercado agora? A Bolsa já subiu bastante esse ano, vinha numa trajetória boa, o dólar, ele respondeu razoavelmente bem à redução da taxa de juros, a nossa taxa de juros está ali embaixo, a mais baixa da história, então esperava-se uma queda da taxa de juros, e eu acho que o mês de novembro foi um mês de arrumação, né? O outubro começou com queda na Bolsa, começou com alta no dólar, depois reverteu, não passou uma semana, a Bolsa já subiu forte, o dólar ficou bem acomodado. Eu acho que esse mês está com uma cara de ter um pouco mais de realização na Bolsa, ou seja, quem já lucrou bastante nesse ano está botando um pouco dos lucros no bolso. As empresas estão mostrando seus resultados, e a maior parte dos resultados tem sido bastante positiva, as empresas reagindo à recuperação ainda que moderada da economia, e o dólar continua a trajetória. Aí sim, no dólar, a gente tem que falar exatamente do que você falou. A percepção de risco em relação à América Latina aumentou, ao mesmo tempo em que mudou um pouquinho a percepção de risco geral. Ainda que nós estejamos num mundo bom lá fora, a percepção de risco nos Estados Unidos está bastante moderada, pelos indicadores que normalmente nós utilizamos. Ela subiu um pouquinho nessa semana e num momento em que a percepção de risco em relação à América Latina subiu bastante. Ontem o peso chileno se desvalorizou bastante, ontem e anteontem, hoje ele continua nessa trajetória. E houve uma intervenção pesada do governo lá para tentar segurar, né? Agora o Banco Central chileno começou a atuar de maneira mais significativa com swaps, com vendas de moeda, e agora o Brasil, ele evidentemente faz parte da América Latina, está numa situação relativamente tranquila, porque a política fiscal está acomodada, a taxa de juros está ok, a inflação está ok, mas é sempre alvo, né, de realização importante no continente. É o maior país, e toda vez que a percepção de risco em relação ao continente ou ao subcontinente, a América do Sul, aumenta, o Brasil ele sofre um pouquinho. Agora, o Brasil está longe de uma situação como os outros países, mas a gente tem uma certa incerteza aí política, não que vá acontecer alguma coisa mais séria, mas de ruídos políticos. A gente tem convivido com isso já há bastante tempo. Nós tivemos aí, até do parte do governo, o racha do partido. Agora o presidente vai formar um novo partido, sempre fica uma dúvida em relação à base de apoio. Nós tivemos a questão do filho do presidente falando em AI-5, provocando uma manifestação geral contrária. Aí o Lula sai da cadeia, também saiu para ir para a oposição de fato, né, num discurso bastante radical logo de início, dando a ideia de que essa divisão da sociedade vai prosseguir. Então fica todo mundo também esperando para ver como é que vai ficar essa história, né? Viver no Brasil, viver no mercado financeiro e no Brasil em particular é matar 1 ou 2, talvez 3 leões por dia, tranquilamente, com uma faquinha você lutando contra 3 leões. É mais ou menos isso, mas se você observar os indicadores de risco, eles ainda estão bem comportados, né? Se a saída do Lula tivesse sido interpretada pelo mercado como alguma coisa que colocasse o Brasil numa Bolívia ou no Chile, o mercado já teria caído. Hoje a Bolsa está ali entre 106.500 e 107.500, está ali nesse patamar, ela estaria provavelmente em 60 mil pontos, né? O mundo teria derretido, o mercado está bem comportado, está vendo isso de maneira bastante moderada, com certeza ancorado por taxas de juros muito baixas no mundo, por um excesso de dinheiro grande, uma quantidade enorme de dinheiro no mundo, que auxilia os investimentos em ativos como os do Brasil, mas, evidentemente, esse tipo de questão que você colocou, a soltura do Lula agora, prometendo uma oposição mais acirrada, pode ter colocado um pouco mais de tempero no nosso caldeirão. E ainda tem o Supremo, né, que é a decisão do Supremo, discussão sobre a PEC da primeira prisão em segunda instância, isso dividindo também a classe política. Isso tudo eu acho que
dá o tempero, aumenta um pouco a volatilidade, mas a situação está bem ancorada. Eu acho que, em particular, a minha impressão, isso é uma impressão, conversando com meia dúzia de gatos pingados nessa semana, a impressão que eu tenho é que a saída do Lula, ela, no momento, ela foi de neutra até para positiva no longo prazo, porque unifica, vamos dizer, a chance de uma reeleição do centro-direita contra o Lula, dada a rejeição do Lula. E mantém o discurso, né? E mantém o discurso, então isso pode assustar no curto prazo, mas no médio prazo é bom. Foi isso que eu vi que o mercado entendeu da discussão. Mas, por enquanto, agora, a semana que vem, temos que avaliar de novo o cenário e assim por diante. O mercado é assim. Agora, nós tivemos coisas inesperadas, né? Chile não estava na agenda, essa confusão que o país está enfrentando, ir para uma constituinte, manifestações que não param, mesmo com o governo sinalizando que vai ceder. E Bolívia, a forma como vai ocorrer a troca de governo, que a gente não sabe ainda de que jeito que vai ser de fato, né? Quando nós fazemos cenários econômicos, cenários de mercado, a gente leva em consideração aquilo que é possível de se estimar. Todo o resto a gente chama de choque, que tem uma probabilidade... O Chile foi o choque. O Chile foi uma coisa inesperada, como você falou, né? Ninguém contava com isso. Ainda que existisse uma probabilidade pequena de acontecer, ela não era considerada nos nossos modelos de avaliação. Era exemplo de país que estava dando certo, né? Era o exemplo de país que estava dando certo. O Paulo Guedes, propriamente, todo o tempo citava o Chile, porque deu certo, porque deu certo, porque deu certo. O grande problema do Chile é que pode colocar na cabeça de alguns agentes essa dúvida. Será que o Chile, pegando fogo do jeito que pegou, não torna as reformas um pouco mais caras para aprovação? Né? Essa é a grande questão. Eu acho que importa muito mais do que o Lula, propriamente dito. A vizinhança, né? E Bolívia também, até se imaginava que pudesse haver uma situação de confronto, mas não nessa proporção. É um país que vinha crescendo. A Bolívia... Mesmo com os problemas políticos, é um país que crescia. A Bolívia, ela serve de contra-exemplo para governos de esquerda e agora o Chile de contra-exemplo. Ninguém está garantido isso. Emparedado, a semana que vem tem que começar com uma semana que vem. E tinha o Macri já, que era o liberal, que era para ter dado muito certo. Exatamente. E não deu certo, né? E foi um fiasco. Torna a vida mais emocionante, eu acho que valoriza para 2020 vai uma bola de cristal, né? Exato, valoriza o emprego dos economistas, pelo menos a gente tem que toda semana que aparecer. Todo mundo fala que errou tudo, que errou todas as projeções furadas, mas é isso, então você vê condição aqui de uma acomodação no mercado. Eu acho que sim, do jeito que a semana está encerrando, lá fora... pra gente já está encerrando, né? Pra gente terminou. Amanhã nos Estados Unidos a gente deve ter um pregão relativamente tranquilo, apesar dos discursos do Xi Jinping na ONU, um pouco mais agressivos.